de aparelho que permita a comunicação. O ex-presidente está totalmente vedado de utilizar esses aparelhos, utilizar redes sociais, fazer ligações, ter qualquer tipo de comunicação com o mundo externo. Inclusive, isso acaba afetando as visitas, isso porque é preciso que as visitas passem por uma inspeção, uma revista antes de irem ao encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro, para garantir que eles não vão utilizar qualquer tipo de aparelho eletrônico com o ex-presidente. Ele não pode gravar áudios por meio dos aparelhos de outras pessoas, isso tudo para evitar esse tipo de comunicação, Marília. E o ministro... Agora nós vamos voltar a falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como nós trouxemos aí bem no nosso comecinho do jornal de hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele autorizou nesta terça-feira, ali por volta das 14h, a prisão domiciliar temporária para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão veio depois do parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e do encontro do magistrado com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Porém, Bolsonaro deve cumprir aí uma série de regras durante os 90 dias de prisão temporária. Mas quem vai trazer todos os detalhes de como isso deve acontecer, a partir de que momento essa prisão temporária vai começar a contar, é a nossa repórter Camila Xavier. Camila, bom dia para você. Camila que está lá no DF-Star, certo, né, Camila? Aguardando aí mais novidades sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, Marília. A gente aguarda aqui novidades sobre a alta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que saiu da UTI, a unidade de tratamento intensivo, foi para um quarto com tratamento normal, digamos assim, saiu desse tratamento intensivo, mas agora ainda segue sem previsão de alta hospitalar. Então a gente aguarda essa alta hospitalar para ter mais alguma novidade em relação a essa questão da prisão domiciliar, Marília. Muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. E como você falou, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes impõe uma série de regras e de restrições ao ex-presidente. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica. Isso porque, Marília, apesar de ele ter sido autorizada para o ex-presidente Jair Bolsonaro a prisão domiciliar, ele segue em regime fechado, então com todas as restrições, sem possibilidade de sair de casa, tendo que cumprir todas essas imposições do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem a possibilidade de receber visitas, como as visitas dos filhos. O ministro autorizou expressamente a visita de Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Jair Renan, nos dias e horários pré-determinados, né? Então, eles podem fazer as visitas quartas e sábados em horários determinados entre 8 e 16 horas. O ex-presidente também pode receber diariamente visitas dos seus advogados no período das 8h20 às 16, tendo 30 minutos de visita, né? E sob agendamento também. É preciso que os advogados agendem para realizar essas visitas. Em relação a Michele e a sua filha Laura, elas não precisam de autorização para visita, isso porque elas moram na mesma casa onde o ex-presidente vai cumprir essa prisão domiciliar. Então, em relação às visitas, essas são as restrições, mas também tem restrição em relação ao uso de aparelhos eletrônicos, de celulares, de qualquer outro tipo de aparelho que permita a comunicação. O ex-presidente está totalmente vedado de utilizar esses aparelhos, utilizar redes sociais, fazer ligações, ter qualquer tipo de comunicação com o mundo externo. Inclusive, isso acaba afetando as visitas, isso porque é preciso que as visitas passem por uma inspeção, uma revista antes de irem ao encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro, para garantir que eles não vão utilizar qualquer tipo de aparelho eletrônico com o ex-presidente. Ele não pode gravar áudios por meio dos aparelhos de outras pessoas, isso tudo para evitar esse tipo de comunicação, Marília. E o ministro Alexandre de Moraes também proíbe qualquer tipo de aglomeração, de acampamento nos arredores da casa do ex-presidente, num raio de 1 quilômetro. E, além disso, agora que ele vai voltar para a prisão domiciliar,
Alexandre de Moraes determinou que ele volte a receber a segurança, ter os serviços de segurança do Gabinete de Segurança Institucional. Como ex-presidente, o Jair Bolsonaro tem direito à segurança de militares do GSI. Isso havia sido suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa segurança estava sendo feita apenas por policiais federais e pessoas responsáveis pela reclusão do ex-presidente, mas agora ele volta a receber o serviço de segurança, a ser assistido pelo GSI. Essas são as restrições, Marília, e como você falou, a gente aguarda agora a alta do ex-presidente Jair Bolsonaro para ter mais novidades sobre essa questão da transferência dele para a prisão domiciliar. Lembrando que com essa decisão agora, então o ex-presidente vai ser o segundo. Nós vamos ter 2 ex-presidentes cumprindo prisão domiciliar. O outro ex-presidente é Fernando Collor, que cumpre desde o ano passado a prisão domiciliar por conta de envolvimento em um caso de corrupção. Eu volto com você. É isso, Camila, obrigada. Qualquer novidade é só nos acionar, você é prioridade. Mas a gente vai dar rapidinho antes de eu me despedir da Camila de verdade, também porque na decisão